nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Com esta prece, Senhor, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para refletir em torno do teu Evangelho e dos ensinamentos dos Espíritos superiores que vêm nos reorientar na nossa caminhada. Que a tua paz possa envolver os nossos sentimentos, pensamentos e estar conosco durante este tempo de convivência. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 54 do livro Religião dos Espíritos. O tema é jovens. Nossa, todo mundo é jovem, né? Não é? Tem os jovens de 20, de 12, de 30, 40, 50, 60, aí desencarna com 80 e fala assim, não, morreu novo, né? Não é assim? Então todos somos jovens. Mas não é bem assim perante as leis, né? As leis humanas também estabelecem limite para chamar de jovem, para chamar de criança, para chamar de adulto, né? Então nós vamos, cadê? Nós vamos ver a respeito disso. É porque não é muito jovem, sabe? Então, eu vou começar, antes de ler um trechinho aí lá do livro, eu vou começar explicando essa parte, criança, adolescente e jovem. Todo mundo sabe até que idade é cada um? A gente sabe mais ou menos, uns acham que sabem mesmo, então eu vou trazer o que todo mundo souber, é isso aí. Na Organização Mundial de Saúde, a adolescência vai de 10 a 19 anos. E a juventude vai de 15 aos 24. Então, criança é até 9, perto de 10, né? Faltando um dia, na véspera ainda é criança. Então, olha só, como o tema é jovens, nós vamos nos atentar para essa faixa, né? Que a gente já chama de jovens, juventude. Então, a adolescência começa aos 10 anos para a Organização Mundial de Saúde. E a juventude começa aos 15. E está colocando que é até os 24. Mas pode ser que na prática se estenda um pouco mais, né? Tem adolescentes de 70 anos. Isso é verdade. Adolescente. Oi? Escutei. Seu caso, né? Não, mas é porque aqueles inconsequentes estão fazendo coisas que é de adolescente, né? No sentido não da jovialidade, viu, Márcia? Isso aí você tem de sobra. Então, os adultos jovens de 20 a 24 anos. Aí vocês estão vendo que ele está só refinando, né? No Estatuto da Criança e Adolescente, chamado de ECA, né, que é a lei específica que rege ali as condutas, as formas de tratar, né, as crianças e adolescentes, criança é de 0 a 12 anos. Vocês veem que já tem uma diferença aqui, né? Essa é a lei brasileira aqui. De 0 a 12 anos incompletos, então até 11 anos e quase 12. Adolescente, entre 12 e 18. Por quê? Porque a lei vai punir em torno dessas idades. Ou seja, a partir de 12 anos, o adolescente já pode ficar preso. E tem um Estatuto da Juventude, que eu nem conhecia, para falar a verdade, que os jovens são considerados entre 15 e 29 anos. Então, existe uma lei também, eu não me lembro se é de 2015, você sabe, Augusto?
De quando que ela foi eu não anotei aqui, mas é por aí. Ou seja, eu estava sem saber mesmo. Então, tendo essa compreensão, vamos então para a nossa reflexão enquanto espíritas. Como é que o espírita compreende o que é ser jovem? O que a gente sabe a respeito dessa fase da vida? Nada? O jovem é diferente do adulto? Na compreensão espírita? Todo mundo aqui é espírita? Não, a gente está precisando rever, né? Qual é a nossa compreensão do ser jovem? Desse espírito. O que acontece? O espírito é jovem, é daquela idade mesmo? Não. A criança de 3 aninhos tem 3 aninhos mesmo? Não. Então, como é que o espírita considera? Ele vai olhar, seja para que fase for, vai olhar o jovem e vai ter certeza que ali tem um espírito que já percorreu muitas encarnações. A gente não vai ter noção de quantas, mas tem jovens que têm uma maturidade de espantar aqueles que estão lá na frente, que estão engajados em lutas, né? Em transformações sociais que a gente fala assim, nossa, fica admirado. Enquanto também tem os jovens que já estão para lá dos 20, dos 30, que têm uma imaturidade e que estão fazendo estragos, que a gente fica assim, gente, mas isso não é idade mais para isso, não é verdade? Então, na compreensão espírita, nós vamos abordar um pouco das questões que são trazidas aqui pelo Emmanuel. Porque o Religião dos Espíritos vai pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos e Emmanuel vai comentar a respeito. E a pergunta que Emmanuel traz, o comentário é a 218. Espera aí que eu perdi a página. Então, eu vou trazer aqui a primeira frase que ele traz aqui no livro. No estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens, que somam as tendências do passado às experiências recém-adquiridas. O que ele trouxe aqui nesse parágrafo que é novidade? No estudo de quê? Ideias. O que é ideia inata, gente? Que nasce com a pessoa, tá certo? Então, já estamos trazendo a compreensão da doutrina. Todos que nascemos já podemos trazer ideias inatas. Às vezes, facilidades, conhecimentos que vão despontando, que você fala assim, quem pensou isso? Não é? São ideias que a gente já traz de vivências, experiências de outras vidas e que elas se apresentam. Então, a Emmanuel está trazendo aqui para nós que quando vai estudar as ideias inatas, para a gente também pensar nos jovens. Porque é na juventude, nós entendemos assim, que a primeira infância até os 7 anos, dentro da doutrina mesmo, é trabalhar com isso. Que é o momento mais fértil para a gente educar. Aquele ser, aquele espírito que está ali. Porque ele está aberto às ideias que estão para ser trazidas a eles. Os hábitos, tudo. Ele é bem mais maleável. Depois dos 7 anos já vai ficando mais resistente. E a partir, tem uma idade mais em torno dela, que é 14 anos, o espírito já vai assumir a sua verdadeira personalidade, com as conquistas que ele traz no seu inconsciente passado, né? A gente não está com clareza daquilo que a gente fez, mas já começa a despertar ali as tendências, ideias, dons, tanto para o positivo, para o lado positivo, quanto também para o lado difícil, negativo, ok? Então, quando a gente vai estudar ideias inatas, vamos lembrar dos jovens. E dentro do que eu estou trazendo aqui,
nós vamos lembrar de casa mental. No livro No Mundo Maior, André Luiz tem um diálogo com o mentor e ele fala a respeito disso. Então, olha só, aquele desenhozinho ali de geométrico, eu quero que vocês imaginem uma casa de 3 andares, ou um castelo, como eles falam no livro, eles falam de castelo. Então, aquela base maior, que está lá embaixo, é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente são as experiências que nós já vivemos no passado e que nós não nos recordamos delas. Todas elas estão sendo armazenadas ali. Inclusive, existe um inconsciente que é passado, de outras vidas, e tem um que é presente. Porque vocês lembram de tudo que fizeram ontem? Comeram, pensaram, ninguém lembra. Então tem muita coisa que a gente já vai armazenando no inconsciente. Ali pode ter experiências positivas, mas também experiências negativas. Tá tudo ali no inconsciente. Depois, no andar de cima desta casa, ali a gente pode comparar com o porão de uma casa. Né? Aquilo que a gente deixa lá, a gente não precisa muito, mas está lá. Às vezes a gente vai lá no porão da nossa casa visitar e fala assim, nossa, eu estava precisando disso, tem aqui, não é? Pode não ser o porão, pode ser um quartinho, né, que a gente tem de despejo, mas é tipo o porão da nossa casa. Então tem coisas no passado que a gente reaproveita. É o que pode aparecer no andar de cima, que a gente chama de ideias inatas, né? Então ali são as qualidades que o espírito já adquiriu e que ele também está edificando no presente. Consciente, esse andar de cima, onde a gente circula ali todo dia, vai na cozinha, na sala, no quarto, no banheiro, funciona como essa metáfora daquilo que a gente está aprendendo no hoje e está armazenando ali, novas aprendizagens. E o último andar, que ali a gente poderia chamar de sótão, aquela parte. Ok. Então, o último ali é o superconsciente, assim é chamado lá no Mundo Maior, no livro, né? Então, é o campo daquilo que a gente idealiza, que a gente quer alcançar, dos nossos projetos positivos, tá? Então, tá tudo ali, tudo que a gente quer atingir. Eu quero ser uma pessoa mais paciente, mais caridosa. Estou trabalhando no meu presente para isso, no meu consciente, mas eu tenho aquela meta. Né? Eu mantenho aquele ideal ali em cima, mais estudiosa, mais trabalhadora, por exemplo. Mais educada, mais paciente. Falei paciente de novo, né? Porque preciso 2 vezes. Então, diante disso aí, pensando nos jovens, eles trazem todo esse arcabouço aqui. Tá ok? Então, agora a gente pode ir para o Livro dos Espíritos, 218. Kardec pergunta lá, encarnado, conserva o espírito algum vestígio, algum sinal das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? A gente já respondeu, né? Então, aqui o que eles trazem. Guarda vaga lembrança, que ele dá o que se chama ideias inatas. Então, é uma vaga lembrança, não é nada com muita clareza. Embora, quando a gente vai estudar a reencarnação, a gente sabe que tem casos na humanidade de crianças, por exemplo, que elas têm nítidas lembranças do passado delas. Elas falam assim, eu morava em tal lugar. Tem pesquisas mostrando casos assim, né? Então, mas são exceções, para vocês verem que as ideias inatas podem até ser bem claras. Mas em todos nós, mais comuns, nós vamos trazer uma vaga lembrança. Ela não está consciente, é uma vaga. Tem umas coisas de escola, por exemplo, que eu me lembro, na minha história escolar, que determinada coisa que eu pegava eu achava muito difícil. Aí vinha uma pessoa e falava assim, nossa, mas isso é muito fácil. Ela só destravou um negocinho ali, que eu não estava entendendo, e de repente eu fazia aquilo como se eu fosse a professora. Então, tem coisas que a gente não tem certeza que sabe, mas sabe.
Basta ali um estímulozinho vir que aquilo vai para frente. Isso no positivo e no negativo, né? Vamos imaginar, por exemplo, uma viciação, uso de drogas. Às vezes não tem atração nenhuma com drogas, mas basta ali eu fazer uma experimentação, o que acontece? Lá no meu porãozão, lá, tem um tanto de experiência, conectou, são as lembranças, as vagas lembranças que vão assomar. Tranquilo, gente? A 218A, Kardec continua. Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Ele está perguntando, né? Se isso não é fantasioso, não é imaginação, essa teoria? Aí os espíritos colocam, não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Isso é legal da gente saber, né? A gente se esforça tanto para aprender as coisas, de repente assumir tudo, apagou o HD. Não, tá lá. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Não quer dizer que a gente vai desencarnar e eu fui engenheira na outra vida e nessa eu não sei nada de engenharia, mas eu vou desencarnar e vou lembrar tudo da engenharia do passado. Não significa exatamente isso, mas está ali. Se eu precisar de acionar aquele conhecimento, desencarnado eu consigo. Né? Desde que seja, né, útil ali. Durante a encarnação, só que aí agora encarnados, esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Então, encarnado, todo mundo aqui esqueceu em parte, mas tem uma vaga intuição, né? Lembrança. Aí eu vou fazer desse jeito. E aí, estou falando da parte intelectual, cognitiva, mas tem também a parte de relacionamento, né? A parte de construir ali sentimentos, como é que você aborda alguém. Ninguém nunca te explicou que para falar com um doido, às vezes você não pode contradizer. Ou já explicaram isso para vocês? Eu fiz psicologia, ninguém nunca na faculdade falou isso para mim. Falou para você, Jaime? Nunca, né? Aí a gente vai fazer os estágios lá nos hospitais psiquiátricos, tem aquele pessoal bem alterado. Nenhum professor chegou para você e falou assim, ó, se fizer isso e isso, você concorda. Você vai aprender como? Na prática. Na prática, e às vezes nem é no consultório, nem é no atendimento, às vezes é no relacionamento. Você vê alguém surtar, se você começar a contradizer, você vai arranjar a briga e os desfechos a gente nem imagina. Né? Ajudar a gente não vai conseguir. O que não significa que a gente deve enganar o doente mental. É outra nuance. Né? Porque senão acha que... na minha família eu tive um tio que ele tinha um adoecimento mental. Ele começou a acumular as coisas em casa. Ah, isso aqui serve, né? Isso aqui serve, isso aqui serve. Como ele morava lá sozinho na época, né? Aí um dia eu fui visitá-lo, ele não me deixou entrar. E eu achei que aquilo era uma caverna, porque estava tomada das plantas. Ele tinha ficado viúvo, tinha algum tempo, e não era assim quanto casado, né? A esposa mantinha. Eu fiquei muito assustada, ele não deixou entrar de jeito nenhum. Não, eu vou lá pegar, não sei o que é que eu fui buscar lá, ou levar. E eu fui contar para o meu pai, que era o irmão, né? Meu pai falou assim, não, deixa comigo, né? O que ele fez? Ah, você não quer me vender? Ele foi usar uma estratégia tentando, vamos dizer assim, quase considerando que ele ia cair nessa estratégia de, vou chamar de enganar, não foi a intenção dele, mas foi assim, de tentar fazer algum jeito para liberar aquilo. Vocês acham que ele caiu? Nessa hora estava lúcido. Então, por isso que eu estou falando, é uma nuance, não é você tirar a razão e nem também dar a razão total e nem enganar. Porque ele pode estar perdendo ali a clareza na hora, mas é um espírito ali, né, que tem aquela dificuldade.
Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Graças a Deus, aquele conhecimento não se perde, então a gente não tem que inventar a roda a cada encarnação, né? Então, tudo está ali registrado. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. A gente vai voltar e vai recomeçar daquele ponto que nós paramos. Olha que interessante. Mesmo que a gente volte bebezinho, não sabe nem falar, nem andar, mas quando chegar na adolescência, na juventude, vai assumir do ponto que parou aquele espírito, dessa questão de ideias inatas. Ok, gente? Dentro das necessidades daquele espírito, né? Porque tem coisas que precisam ser adormecidas, porque talvez foi o fracasso na outra encarnação, né? Tem coisas que precisam ficar adormecidas. E mesmo precisando, às vezes elas são despertadas pela conduta que o espírito escolhe. Né? Que às vezes é para ficar, igual eu falei da questão da droga, é para ficar ali esquecido no porão, outra existência com outras oportunidades. Mas e aí? A gente está no meio social e nas influências de encarnados e de desencarnados. Muitas vezes o que era para ficar adormecido vai acabar despertando, né? Então, a gente sabe que na providência divina tomou essa providência, mas chega aqui, nós temos a lei de liberdade. Aí podemos escorregar novamente. Se ele começa de onde parou, como que é o procedimento de cações? Por exemplo, a pessoa desencarnou com câncer. O que tem? Não, você falou assim, que a pessoa... Eu falei não, livre dos espíritos. Tá. A pessoa faleceu com câncer. Aí você vai fazer uma próxima encarnação, e a pessoa vai começar de onde parou. Vai começar de onde parou, do ponto de vista intelectual e moral. Em relação à doença, o que ela tiver, por exemplo, que passar nessa existência, foi o câncer. Desencarnou com o câncer. Aí a gente sabe, vai para o plano espiritual, muitas vezes lá continua o tratamento, porque o câncer está no corpo, gente? Está no espírito. Todas as doenças estão no espírito. Né? O espírito reflete no perispírito e o perispírito, que é o corpo do espírito, vai levar esse molde para o corpo físico. Se eu trabalhei ali moralmente, dentro do adoecimento mesmo, a minha aceitação, a minha luta pela vida, porque tem gente que larga para lá. Qual é o valor que você dá à sua vida? Porque diagnosticou a doença grave, então eu tiro a minha vida. Tem gente que tira a vida. Isso significa suicídio. Aí como que eu vou chegar lá? Puxa vida, eu estava cumprindo ali uma programação, expiando, né? Porque doenças graves é expiação. Estava expiando, já estava limpando. Aí eu cometo um ato desse, eu vou voltar daquele ponto que eu parei, ou seja, eu não venci ainda o câncer. Entendeu? Deu para entender? Então, do ponto que parou, é nesse sentido, né? E não quer dizer que eu vou lembrar tudo claramente, mas a evolução não retrocede, tá, gente? A gente vai até onde nós conseguimos caminhar. Se eu conseguir me esforçar com paciência até a metade da prova, ok, você vai voltar ali. Não venceu ela toda, mas vai voltar ali na metade. Você não volta para trás. Tem hora que nós complicamos a nossa vida tanto que parece que volta para trás. Mas moralmente falando, não é. Oi? É o material, né? E o físico. É o moral. É o moral intelectual. Então hoje você vem inteligente, com capacidade para fazer muitas realizações, ensinar e tal. Mas você usou mal. Na outra vez que você vier, pode ser tomada providência para que você não use. Você vai congelar um pouquinho. Às vezes nasce até num corpo limitado do ponto de vista cerebral, para a pessoa não cair em mais tentações de erro. Entenderam, gente? Isso é lei de causa e efeito. Né? Podemos seguir?
Oi. Eu perguntar a Patrícia, eu conheço várias pessoas que não aceitam que você discorda do ponto de vista dela. Isso é considerado distúrbio? Que não aceitam que a gente escolhe, discorde. Vou lembrar do meu amigo Cássio aqui, que ele falou uma coisinha, apagando o quadro hoje para mim, ele falou assim, pois é, a raiz da árvore, né, orgulho. Né, Cássio? Aí ele responde, por quê? Às vezes aquele espírito está ali preso. Eu é que tenho a razão, eu é que sei, entende? Não posso falar mais. Ela não é considerada distúrbio mental. Depende do exagero. Se vai chegar a um ponto que vai afetar o psíquico de uma forma complicada, depende de como se trata esse desequilíbrio. Sim. Tem um vídeo do Emerson que eu assisti, já tem mais tempo, ou agora eu estou em dúvida se foi um relato aqui ou se foi um vídeo, que ele fala da morte do irmão dele, né? Que ele tinha uma questão de rigidez muito grande, ele não aceitava o remédio no hospital. Os médicos não sabiam mais o que fazer. Não, mas eu estou ótimo, pode tirar tudo, eu tenho que ir embora, né, Gladys? Mais ou menos isso aí. Então, nesse caso, a pessoa está com um transtorno mental. Ela não está se avaliando. Fecha parênteses. Voltando aqui na questão dos 14 anos, gente. Dentro da doutrina espírita mesmo, no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, quem quiser depois vai lá, pode ler com calma, vai falar da glândula pineal ou epífise. Tem esses dois nomes. A glândula pineal, aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem um perfil. Está dando para ver? E aqui é um cérebro. Imagina vocês me olhando aqui de perfil, tá? E me cortou aqui no meio. Então, eu tiro a minha metade e vocês estão vendo eu aqui descoberta. Aqui está o cérebro com a massa cinzenta, a massa branca, as outras estruturas aqui mais do meio. E lá, naquele cantinho, tem a glândula pineal. Ela é uma glândula bem pequenininha. Eles falam que ela lembra uma pinha. Por isso eles chamaram de pineal, mas é muito pequenininha. E ela, dentro da medicina, nem era tão considerada, tão estudada, mas sabe-se que ela tem a ver com o controle quando chega na adolescência, vem a eclosão dos hormônios sexuais, né? Todo mundo sabe que a hipófise é que regula isso, mas a epífise tem um papel também, né? Por quê? O que a gente falou dentro da doutrina? É aos 14 anos, em torno disso, que o espírito reassume as suas potencialidades e a sua personalidade, construída até então. Contudo, por isso tem tantas mudanças na adolescência. Às vezes, aquela criança que era dócil, tranquila, de repente, aquele mais irritado. Tem o trabalho dos hormônios, das mudanças neuroquímicas, mas tem também essa fase que o espírito está se apresentando. Prazer, eu sou assim de verdade. Não era só aquilo. Eles falam até que na criança, o mais comum das emoções é a alegria. E no adolescente, a mais comum das emoções é qual? A irritação. Você vê no filme Divertidamente, muito claro. Eu assisti recente esse filminho. Na época que saiu, não consegui ir no cinema. Quem tiver a oportunidade, embora seja bem ilustrativo e rápido, né? Mas dá para vocês verem aí. Quem tem filhos adolescentes ou para migrar, vai identificar. E vai identificar também, assim, pessoas, né, que a gente tem em torno. Então, vem essa glândula começar a funcionar, mas tem uma coisa grave nesse negócio aí. E também ela é responsável pela regulação do sono, viu, gente? Ela libera melatonina. Todo mundo já ouviu falar em melatonina? É o hormônio do sono. E no adolescente, na criança, é importante. Por quê? Porque é durante o sono que libera melatonina, que ajuda a criança e o jovem a crescer. E relaxar e organizar a cabecinha durante o sono. Mas o que está acontecendo hoje em dia?
dorme-se menos, arranja-se atividades até meia-noite, ou seja, dorme no outro dia, e você vai prejudicando a sua saúde do sono. Fica mais irritabilidade ainda, cansaço, pouca capacidade de relembrar as coisas, né? Então, e as telas, que vem trazendo aquela iluminação, e vai a melatonina, entende o quê? Não é hora de soltar, não é hora de ir. Então, começa a vir os problemas do sono. Mas então, outra coisa que eu acho, assim, muito importante e grave, é nessa fase que também essa glândulazinha, como para o mundo espiritual, ela acendesse. E quem é que vai ver ela acesa? Os desencarnados, quaisquer que sejam. E aí começa a aparecer a capacidade da mediunidade de forma mais intensa. Então, muitas vezes, pode só não ser irritabilidade, pode ser influência também, que o adolescente está ali captando, está muito mais ligado. Então, nós não trazemos só amigos aqui junto de nós, né? Dos espíritos, trazemos também os nossos adversários, ou mesmo, nem são nossos próprios inimigos pessoais, mas como o livro dos Espíritos nos esclarece. Os espíritos inferiores não querem nos ver progredir. Então, muitas vezes, ele faz isso, deixa de fazer aquilo. Só uma ideiazinha que vai soprando, influenciando, e o adolescente e o jovem vai adotando. Por quê? Porque nessa fase não tem uma maturidade cerebral feita. Ainda é muito difícil para o jovem, para o adolescente jovem, fazer o julgamento. A sua autorregulação, regular minha emoção, meu desejo, esperar um pouco para fazer, daqui a pouco eu faço, ou eu quero agora, nesse momento, e vou brigar com quem quer que seja. Isso está na imaturidade ainda, do cérebro juvenil aí nessa fase. Então, André Luiz vem trazer para nós e os mentores falam com ele que André Luiz vai observar um médium, psicógrafo, que é o primeiro capítulo do livro, e a glândula pineal dele estava brilhando, iluminada. Aí ele fica espantado com aquilo, porque ele era médico, né? E na Terra ele falou assim, gente, a gente nem dá tão importância a essa glândula. Aí o mentor fala com ele, aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária, essa glândula está lá estacionadinha, paradinha. Quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento, e ela é responsável pelas questões emocionais ligadas à sexualidade. Então é como se ali, naquele momento, todas as experiências vividas do passado, de sexualidade, sejam positivas ou não, começasse a aflorar. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sobre fortes impulsos. Como é que isso vai aparecer? Sobre fortes impulsos. Então, a sexualidade vem à tona e a gente sabe que é nessa fase que começam as experiências sexuais, né? Então, é importante ter clareza disso, de que essa válvula aí, ela está ligada, sexualidade está ligada à criatividade também, viu, gente? Não é só a experiência sexual do ponto de vista fisiológico, mas a criar, os entusiasmos de criar, né? O jovem tem muito isso, se a gente souber aproveitar, né? E se engaja, e se apaixona, né? Então está tudo ali ligado a essa fase. A gente sabe que as meninas começam...
Porque a estimulação também no mundo está muita, né, gente? Então as meninas, apesar de que é variável, as meninas geralmente amadurecem fisiologicamente mais rápido do que os meninos. Já aparecem os pelos, as mamas, a menstruação, muitas vezes com 10 anos. Tem crianças com 9 anos já engravidando. Então a gente sabe que tem essa coisa do fisiológico ali. Mas a informação do livro, né, no mundo maior, é em torno dessa fase que vem com tudo, né? Que vem com todas essas vivências. Aqui é só para localizar mais, olha onde que está bem aqui no meio, né? Não dá para a gente localizar. O cerebelo está aqui, onde eu estou pondo a mão, né? Que é relacionado com o equilíbrio, né? A gente não cair, deve ter outras funções também. E aquela massa encefálica ali. Isso é o que eu acabei de ler para vocês. Aí, no livro, continua as lições. Com exceção daqueles que renasceram submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Ele está dizendo isso. Tirando aqueles que vieram com patologias graves do ponto de vista mental, quando chega nessa fase da adolescência, você não pode considerá-los da mesma forma como a evolução, o desenvolvimento normal, né? Então, aqui está dizendo, na verdade, todos nós, quando chegamos nessa fase, trazemos conosco um nobre destino. A gente veio para nobres destinos, para realizações. Aí ele segue. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ansiedade é uma coisa que está muito alta hoje? E nos jovens? Muito, né? Então, aqui já está falando que antes de chegar, às vezes, na juventude, aquele espírito passou na infância, até ali, muitas flagelações, muitos sofrimentos, muitas ansiedades, inseguranças, incertezas, e aqui ele descreve algumas. Ao mapa da orientação respeitável que trazem das esferas superiores, a transparecer-lhes do sentimento, na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, aquilo que a gente veio no nosso mapa reencarnatório, já traçado com a espiritualidade superior. Olha, você vai ter essa missão, esse trabalho para desenvolver, você vai trabalhar nessa área, nesse campo. Muitas vezes, está dizendo ali, isso aparece com entusiasmos juvenis. Misturam-se as deformações da realidade terrestre, que neles, nos jovens, se espera a redenção do futuro. Mas e aí? É dada a condição aos jovens de realizar esses sonhos, de aproveitar essa energia toda? Como é que a sociedade tem tratado essa juventude, né? Tem oportunidades? Tem sido abertas portas? Aí a gente vai ver as queixas de muitos anos são ainda queixas atuais. Emprego, escola, orientação, educação, saúde, né? Como é que previne a gravidez na adolescência? Mas ninguém nunca falou nem de sexualidade para esse jovem. Como é que previne drogas? Também nunca se trabalhou a respeito, nunca nem se bateu um papo sobre isso. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço. E outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis, partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. De quem que Emmanuel está falando aqui? Dos pais, dos responsáveis, que vieram com esse encargo para receber e conduzir e reorientar, mas abandonam. E falou de mãos mercenárias, né? Mãos mercenárias, a gente lembra que é aqueles que trabalham só por dinheiro. E também tem aquela questão aqui, que não se importam, é como se deixassem as ovelhas à mercê dos lobos. Esses são os mercenários. Então, a ovelha é aquela que deve ser protegida. Jesus faz até uma metáfora nos ensinamentos, né?
que há mais alegria no céu quando se resgata a ovelha perdida. E aqui está falando esses mercenários, esses pais que não estão cumprindo com essa missão. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade, quando mais necessitavam de apoio amigo. Então, quando eles têm a prova da orfandade, perdeu o pai e a mãe, ou um dos dois, é uma dificuldade? É. Aí quem é que precisa parar? A sociedade que está em torno. Será que a gente faz isso? Vamos pensar no nosso grupo familiar. Se tem algum órfão, será que a gente oferece também o apoio, a sustentação? Então, junto de outros que transitam na terra, a feição das aves de ninho desfeito. Porque às vezes não ficou órfão, não. Os pais que abandonaram, largaram, né? O ninho foi desfeito. Largado sem rumo à tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que lhes atira a esperança, descem aos mais sombrios volutáburos do crime. São crimes lá do atoleiro. Volutáburo significa atoleiro, lamaçal. Então, muitos jovens revoltados pelo que eles estão perdendo, né? Seja o lar, seja a orientação, eles vão para o crime. Ou, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados. O que ele está dizendo aqui? Da prostituição, né? Que muitas vezes é, entre aspas, a saída da miséria. Mas, no fundo, o que acontece? Morrem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir e arruína-se-lhes o presente. Engrinalda-lhes. O que é engrinaldar, gente? As noivas sabem. Coloca ali a grinalda, o véu. E a grinalda é aquele enfeite, né? Uma flor, alguma coisa. Então, engrinalda-lhes a forma, a juventude. Coloca bonitinho, roupa bacana, anda com tênis, tudo legal, mas perverte-se-lhes a consciência. Então, o que mais necessário? Orientação. Ele segue. Ensina-lhes o verbo aprimorado. Todo mundo põe os meninos na escola, quer que passe numa melhor escola, estuda os melhores conhecimentos, vai para a faculdade melhor que existe. Todo mundo preocupado com o quê? Intelecto. Ensina-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. E na hora que está dentro de casa, xinga palavrão com o jovem, usa de palavras degradantes com ele, faz críticas que destroem a autoestima desse jovem. Então, Emmanuel está trabalhando ali. Como é que nós estamos fazendo? Nós adultos, né? Ergue-se-lhes o ideal, a beleza da virtude, e zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Eu fiquei lembrando assim, ensina tudo bacana para o jovem. Na hora que alguém xinga eles na rua e está dentro de casa, o que você fez? Você não bateu, não? Aí, como é que o jovem fica? Que orientação que é essa? Né? Faz de conta que eu sou virtuoso, mas eu tenho que reagir? Fala-se-lhes da glorificação do caráter e afoga-se-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Então, tem que ter bom caráter. Ó, meu filho, você tem que ser um rapaz honesto, uma menina boa, não sei o quê, e está lá, usando às vezes o álcool. E a gente não está aqui fazendo crítica, cada um é livre para utilizar o que quiser. Mas a gente tem jovens nos olhando, e se somos pais, mais ainda. E eles não aprendem com o que a gente fala, não. Aprendem com o que você faz. Porque se você fala, ó, não bebe igual seu pai não, viu? Nem igual sua mãe. Funciona? Se funcionasse. E ainda vem
o conhecimento das teorias aí sistêmicas familiares, mostrando o seguinte, aliás, Jesus falou isso, nós vamos fazer o que a gente viu nossos pais fazer. Tem que ter muita personalidade, trabalho com o espírito próprio para entender que pai é Deus. Porque você vai, na hora que você está deslizando, pai é aquele humano ali, aprende a gritar, foi com você. Tem uma série passando na televisão aí, Netflix, que eu assisti, né? Assisti, ainda fui dar esse tema de jovens, chama Adolescência, é bem pesado, são 4 capítulos, pesado para mim, né? Tem gente que não acha nada pesado. Mas o que eu achei interessante é assim, uma nuance, tá, gente? Tem muitas outras coisas. Mas o pai do garoto, que é acusado de um crime, primeiro ele não acredita que o filho cometeu o crime, né? E vira e chama o filho e fala assim, meu filho, eu sou seu pai, pode falar o que você quiser comigo. Eu vou continuar do seu lado e sendo pai. Você fez isso. Foi acusado de matar uma colega. Não, pai, eu não matei ela. Ele afirmou várias vezes. Depois o policial mostrou o vídeo, né, do assassinato. O pai ficou assim, né, congelado, olhando. Aí depois tem o desenrolar da história, as dificuldades, e ele continua negando, né, mesmo assim. Mas depois de ver o vídeo, ele ficava repetindo coisas que o pai repetia. Tipo assim, não, eu só fui acusado. Porque o pai falou com os policiais, como assim, gente? Vocês entram com escopeta, nem sei o nome das armas, tá, gente? Eu não sei falar. Mas entra com um canhão de arma aqui dentro para prender um menino de 13 anos. O pai falou. Ele é só menino. Ele está sendo acusado de um crime hediondo. Mas ele está sendo só acusado. Aí o menino repetia as falas do pai lá, no centro socioeducativo que ele ficou internado. E teve momentos, assim, dele... da série mostrar comportamentos do pai de perda de controle. Gente, quem de nós não perde controle? E eu não estou fazendo juízo de valor, nem julgamento de comportamento de ninguém. Mas é para ver como é sério essas coisas. Ô Patrícia, nós estamos vivendo isso em escola, quem está trabalhando em escola, dos adultos, ao serem chamados na escola, falar claramente, meu filho não mente, não foi ele. E a gente rebatendo nessa tecla, todos nós mentimos, depende da situação que a gente é colocado. Não existe ninguém que não minta. Não, se ele falou que ele não praticou bullying, não foi ele. Isso de 0 a 5 está acontecendo, até os 18 dentro das escolas, os pais afirmando categoricamente que meu filho não mente. E aí, agora várias escolas têm as câmeras, chega nesse ponto, né, para ele poder acreditar, mas essa questão hoje da superproteção, né, o comportamento que eu tenho em casa não é de superproteção, mas na hora que acusam o meu pentelhozinho ali, eu venho todo armado para mostrar para a sociedade que ele tem quem o defenda. Né? Neste momento, o adulto toma as rédeas lá, defende, agravando muito mais a situação das crianças e dos adolescentes. Quer seja lá na primeira infância que chutou o coleguinha ou que mordeu o coleguinha, não foi ele, porque ele não morde, ele não bate. É interessante isso aí, que o que a gente vê, igual ela está falando, dos pais desmentindo, que o filho não fez. E o pai, nessa série, lá na hora que o policial ia mostrar, o pai falou assim, não, pode mostrar o vídeo, ele falou que não fez. E aí você fica assim, nossa, até que ponto nós também estamos ajudando a construir esses delinquentes, né? Porque a gente acha que está dentro de casa, está tudo ok. Tem uma juíza da infância e da juventude no Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri. Ela tem palestras que ela dá em escola, e eu estava assistindo uma fala dela, ouvindo, né, um podcast, uma entrevista que ela deu, e ela vai mostrando isso, que os pais, eles estão assim, muito, como é que eu vou dizer, alheios à vida do que os filhos estão fazendo, a vida digital. Que ela disse o seguinte, que até 2015, quando ela estava na vara lá, 50% dos casos dos jovens que chegavam lá eram por crime de roubo, que comportava em grave ameaça para subtrair algo de alguém.
usavam violência ou grave ameaça. Então, assim, 50% era isso. 20% era furto, 18% era tráfico e uns 11% eram outros tipos de crimes mais raros, até homicídio no meio, mas assim, menos frequentes. Estupro de vulnerável, né? E tudo. Aí ela falou assim que de 2015 para cá, começou a aparecer outros tipos de crimes que não eram comuns, que via por meios digitais, a utilização da internet, das redes sociais para a prática de crimes. Né? Aí ela fala do terrorismo, aí a pessoa que estava entrevistando para ela falou assim, o que é terrorismo, né? O que é isso que os meninos estão fazendo? Ela falou assim, ataques em escolas. Ela dá esse exemplo. Aí ela fala assim, os pais, eles não sabem a senha do celular dos filhos, nem do computador, nada. Então, aí tem os mecanismos de controle, eu nem sabia disso, aprendi isso. Que quando o jovem, menino ou menina, está lá na internet, se ele usa determinados termos, né, ali nas escritas, nas mensagens, ou pesquisas e tudo, o Google e outros mecanismos, que ela chama de meta, NICMAC, vai identificando o que é que aquela pessoa está acessando. Então, ela falou assim, eles começaram a ver que tinha, próximo do mês de abril, tem uma data lá que era do ataque de Columbine, que foi nos Estados Unidos, que 2 jovens saíram matando um tanto de aluno, né, na escola que eles estudaram, e eles planejaram esse ataque, né? Isso é o terrorismo. E ela falou que aqui no Brasil tinham meninos que estavam planejando a mesma coisa, e esses mecanismos da internet que lida com o Google, a Interpol, liga com a Polícia Federal liga com os tribunais, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os tribunais, e olha, tem um adolescente aqui. Aí chega lá na casa da mãe, aí ela cita um exemplo lá de um abuso sexual de um bebê. Aí tinha uma foto do bebê. Aí chegou na casa do adolescente, né? Que já tinham detectado aquilo, né? Já estava tudo, já tinha as provas. Aí chega lá, a mãe fala assim, você conhece esse bebê? Aí a mãe fala assim, conheço. É o irmão do meu filho, por parte de pai? Pois é, então seu filho está preso, está acusado de abuso sexual desse bebê. Quê? Destrava aí o computador dele. Não sei a senha. Aí ela falando disso, como que os pais estão alheios a tudo. Né? O que está sendo feito? Acho que porque estamos com os filhos dentro de casa, está sem risco. Aí ela diz, os pais têm que vigiar, né? Têm que velar, né? Emmanuel fala isso no texto. Né, a gente estar atento ao que está acontecendo. Colocar dispositivos de controle parental, né, para ver por onde eles estão navegando. Porque se a gente não vê, a polícia vai ver, né? Mas tem uns que podem escapar. Então, ela fala isso lá no depoimento dela. Por exemplo, ela fala assim, WhatsApp, né, Instagram, que uma menina pegou o Instagram, 16 anos, e gravou lá no history dela para os melhores amigos, né? Os amigos lá, tem um termo, esqueci. Falando de um professor da escola, que professor era de matemática, viu, Gladys? Professor de matemática, que era muito ruim, que não ensinava nada, que professor ruim, que escola é essa, que foi contratar esse professor, que isso, que aquilo outro, não sei para que essa escola foi contratar essa baleia preta. Esse professor, esse preto fudido. Aí, escreveu lá. Né? Então, alguns curtiram, né? Outros acharam um absurdo, não falaram nada e tal. Aí um dia, um printou, colocou no WhatsApp e começou a circular nos grupinhos dos adolescentes. Então, uns curtiam, outros falavam que ela não podia ter falado aquilo. Aí uma das mães desses meninos todos, que dava uma batida no WhatsApp de vez em quando, né, nos filhos, que é o que a gente precisa ter clareza, que não é invasão de privacidade. Isso aí, você não vai ficar lendo todas as fofoquinhas, quem beijou quem, né? Mas você vai dar uma geral para ver se tem algo perigoso ali. Aí a mãe se deparou com isso. Aí ela levou o conhecimento da escola e essa menina foi parar lá com a juíza. Ou seja,
como é que é? Um crime de racismo. Aí faz o quê? Só prende o adolescente? Não, não prende não. Tem medidas socioeducativas, vai ter que fazer tal coisa. Aí ela falou que mandou essas meninas, não, foi um outro caso de 4 meninas, 3 fizeram bullying com uma que era negra. Aí foi parar as 4 lá, né, na vara da infância. Aí na hora do julgamento ela virou para a vítima, né, a menina que era negra, e falou assim, o que você quer que seja feito com as 3 colegas? Todas da mesma idade, coleguinhas. Ah, não quero que elas saiam da escola, que elas sejam expulsas. Não quero que elas sejam presas, não quero que aconteça nada de ruim com elas. Mas eu quero que elas reconheçam o erro que elas cometeram e que não façam isso com mais ninguém. Aí a juíza falou assim, esse é o desejo das vítimas, que haja uma reparação, né? Então, todas jovens. Aí ela pediu, uma das coisas que ela pediu foi para as meninas lerem o livro, agora eu esqueci, é um livro da Jamila Ribeiro, Manual Antirracista. E fizesse um trabalho e apresentasse para ela, porque vai lá no Google, né, Ctrl+V, Ctrl+C, não. E também quem é que vai fazer para elas? Não, vocês vão fazer e vão vir me apresentar. E as 3 foram e tiveram outras punições, vamos dizer assim, de trabalhos voluntários, né, talvez dentro dessa mesma linha. E ela falou assim que foi muito interessante ver essas meninas colocando as coisas, né, a respeito do racismo e que elas haviam praticado. Porque muitas vezes é o quê, gente? Imitação. A família age assim. Quando a minha família faz uma coisa, aquilo é normal para mim. Não é? O que é normal? Normal é o que eu vejo dentro de casa. Se é gritar com o outro, eu vejo dentro de casa, é normal. Agora, se eu não tenho isso dentro da minha casa e lá fora alguém grita comigo, eu não vou achar normal. Eu falo, espera aí, você está gritando, o que é isso? Tá, mas eu tenho um exemplo assim dentro de casa que eu assustei quando o Estado chegou e contou. Porque aquela questão de ele segue uma linha, né? Aí um dia ele viu uma violência na casa de um colégio, ele chegou em casa. Pasmo, nossa, assim, porque foi uma coisa realmente que ele nunca tinha visto. Isso com 21 anos, ele chegou e falou, gente, isso não foi o que eu aprendi. Aí ele veio contar pra gente que ele assustou porque ele nunca tinha visto aquilo na vida dele. O que ele aprendeu foi totalmente o contrário. Então, assim, a importância, isso é muito... A orientação. Porque até eu fiquei pasma na hora, assim, a fala dele, que eu não imaginava. Então, aqui, ó. Vamos acelerar um pouquinho, que o relógio é implacável. Não condenes a mocidade sempre que a vejas dementada ou inconsequente. A gente não deve condenar. Quais são as causas? O espírito pode trazer aquelas dificuldades? Pode. Mas também tem outras. E muitas que a gente pode intervir. Tem outra série que eu achei legal, fazendo propaganda de série, né? Que assisti por acaso, sim, mas me interessou, chama Justiça Juvenil. Já tem uns 20 dias, foi antes do carnaval, acho que eu vi. E é uma juíza também, de vara da infância. É uma série coreana, mas assim, eu falei assim, não, pensei que na Coreia era diferente. O negócio é feio do mesmo jeito, em tudo quanto é lugar, né? Mas o que eu achei interessante é que na hora dos julgamentos, né, ela chamava, olhava no olho do adolescente, assim, ó, o que você fez foi muito grave. Por causa de você, um pai de família morreu. Por causa do que você fez, 2 crianças ficaram órfãs. E essa juíza perdeu um filho por uma infração de um adolescente. O filho dela tinha 5 anos, 2 meninos de 11 anos subiram num arranha-céu de um prédio e soltaram um tijolo lá de cima. O tijolo acertou o filho dela voltando da escola. E esses meninos vão aparecer lá na frente, já mais 19, 20 anos. Não, antes, né, de 20 anos, porque para ser julgado na vara da infância é menor, né? Então, assim, a gente vê que precisa dizer que está errado, precisa dizer que isso não é legal. Isso que você fez gera consequência. Isso que você escreveu do professor não é bacana. Ninguém vai dar like nisso, não. Agora, quem é que faz essa correção? O adulto maduro. Porque senão, se não faz a correção,
É isso que eu tenho aprendido aí vendo essas coisas. O adolescente entende que pode fazer, que não acontece nada. Pode fazer. Não vai fazer nada com a gente, não sou. Então, quando a gente fala que Emmanuel fala, não condenes a mocidade, é para a gente começar a pensar o que eu posso fazer por ela. Porque o pior defeito lá, que é uma lição do irmão José, quem se desaponta com os outros desconhece a natureza humana e se considera livre de errar. Um dos piores defeitos da criatura é o remexer feridas alheias. Então, não adianta essa metodologia, é se colocar do lado. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou. Então, se desencaminhou, a sociedade é responsável também. Isso aqui eu já falei da juíza. E Jesus, em João 8:28, fala lá, vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Então, Jesus, o Pai maior, que é Deus, Jesus veio aqui fazer o quê? Só o bem, mas ele já tinha dentro dele Pai maior, né? E os nossos filhos, os nossos jovens, né, vão continuar tendo a gente como espelho. Aí eu vou passar mais um pouco aqui para frente. E aí a importância da evangelização também, que a gente Importância da Porque você evangelização. planta, depois que eles param, não tem problema você... E tem a questão da maturação, né, gente? Do cérebro também, que é a última coisa que amadurece na gente, é a parte do córtex aqui, pré-frontal, que é ligada a tomar decisões fundamentais no que eu estou sentindo, no que eu estou avaliando, e a questão moral entra aí. Então, a parte moral é a última a amadurecer, que vai até depois de jovem. O Divaldo conta uma história nesse livro, Divaldo Responde, volume 2, que ele foi fazer uma palestra num lugar e foi hospedado numa casa de um casal muito rico. Então era uma mansão. E cada filho tinha o seu quarto com o seu banheiro, sua suíte, né? Só que ele não via os rapazes. Aí um dia, tomando café da manhã, no dia da palestra que ele ia dar à noite, ele perguntou, e os jovens, eles vão à minha palestra? Aí eles, não, Divaldo, vão não. Mas por quê? Porque eles não mexem com essas coisas. Aí, como assim essas coisas? Não, Divaldo, você sabe como são os jovens. Aí o Divaldo fala que foi ficando mais à tarde, ele foi se dirigir para o quarto dele, no corredor ele encontra com um dos jovens com óculos escuros saindo de um dos quartos. Aí ele cumprimenta jovialmente o jovem e fala com ele, se você vai à minha palestra hoje, gostaria muito que você fosse. Aí o jovem se desculpa lá e fala que não poderia. E sabe, ele estende a mão, cumprimenta o jovem e ele nota. Ele estava escondendo algo, ele estava usando aquele óculos escuros, e na hora que ele toca a mão do jovem, ele vê uma mão fria e suada. Aí ele liga, está usando entorpecente, está escondendo os sinais nos olhos, as mãos estão frias, geladas. Aí quando ele vai dar a palestra, depois da palestra, ele vai fazer um lanche lá na casa desse pessoal, aí ele fala com eles, pessoal, eu acho que o filho de vocês está usando drogas ilícitas. Divaldo, como assim? Como é que você sabe disso? Eu acho que era bom vocês dialogarem para ter certeza, ver. Aí, depois eles sabem que a família conversou e os 3 rapazes que eles tinham estavam utilizando de drogas. Então ele fala, os pais não estão presentes, eles se comunicavam pelo interfone, com um bilhetinho na porta. Aí a gente faz a avaliação da gente mesmo, né? Quanto a gente está ou não presente. Então, no final, o Emmanuel traz assim, recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Quaisquer que sejam os jovens que a gente tiver contato, vamos colocar no coração que eles poderiam ser nossos filhos, né? E estimular, orientar do amor e do trabalho. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender.
a fim de que saibamos semear e construir. Porque em todos os tempos onde a juventude é desamparada, a vida perece. Então, fiquemos com essas palavras, velar e compreender. A gente hoje falou de um tanto de coisa, vamos compreender, essa fase é disso mesmo, é de experimentar, é de entusiasmo, é de escorregar, é de imaturidade, ok. Então vamos velar, vamos tomar conta, né? Compreende, mas vamos tomar conta. É o vigiai e orai, né? Olhai, vigiai e orai, para não cair em tentação. E perante as leis civis, os pais são responsáveis pelo que os filhos fazem até eles chegarem na maioridade. Então, uma das coisas que essa juíza falou, por exemplo, uma menina que sofre um crime de racismo como essa, se ela entrasse com uma ação de danos morais, os pais dessas jovens, desses adolescentes que cometeram o crime, teriam que pagar todo o tratamento dela, psiquiátrico, psicológico e outras coisas, como indenização. Então é muito sério, né? Que a gente fique vigilante, que a gente curta, né, dentro do possível, a vida com eles, sem perder essa diretriz, né, que o Evangelho nos mostra, de vigiar, de velar, tomar conta, estar guardando, né? O anjo da guarda vela por nós, não é? Então que nós sejamos os anjos da guarda também. É isso. Vamos fazer a prece para encerrar? Agradecendo, Senhor, mais uma oportunidade em que pudemos dialogar, refletir em torno do Teu Evangelho, à luz do Espiritismo. Que o Senhor possa nos acompanhar nos nossos atos, naquilo que nós desempenhamos enquanto adultos, pais, responsáveis, educadores, diante dos jovens e de todos aqueles que se aproximam de nós, trazendo suas necessidades de amparo, suas necessidades de carência, que nós possamos estar abertos para dar de nós mesmos e orientar. Obrigado, Senhor. Que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.